Bem-vindos, bem-vindas para esse webinário. Vamos esperar mais 30 segundos, que as pessoas ainda estão entrando, para poder começar. Vamos começar. Esse é o 20º evento nesta série, que é sobre interoperabilidade, que almeja avançar nesse diálogo sobre a interoperabilidade no setor de proteção social. Vamos ter uma breve apresentação geral, seguido de 3 estudos de caso em âmbito nacional, e depois haverá uma oportunidade para perguntas e respostas. Então, algumas regras aqui da nossa convivência. Temos 2 caixas, uma de perguntas e respostas, Q&A, onde você bota sua pergunta por escrito para o moderador poder direcionar. E também existe o bate-papo. Ali você pode botar comentários, se apresentar, talvez compartilhar fontes, né, links interessantes. Temos a tradução simultânea em 4 idiomas: inglês, francês, espanhol e português. Então, pode escolher o seu idioma. Essa sessão será gravada. Eu estou presumindo que você consente. A nossa pauta. Então, temos 4 partes. Temos uma introdução da série, dos oradores e do assunto. Depois, as apresentações nacionais da Índia, Uganda e Chile. Depois, Maxime vai moderar a discussão com os 3 painelistas. Em seguida, as perguntas e respostas do público. Tá bom? Então, rapidamente, apresentando aqui a equipe. Eu sou Anita Mittal, fazendo a abertura. Eu sou líder da iniciativa da GIZ. Eu sou uma pessoa técnica, sou engenheira e estou liderando essa iniciativa desde o começo. Também sou especialista em DPI e também em proteção social no GIZ. Temos Juan Carlos Daire, do Chile, é engenheiro de computação da Universidade Tecnológica Metropolitana do Chile, tem mais de 20 anos de experiência no setor público e privado. Desde 2018, ele lidera e foi líder na implementação de uma plataforma de interoperabilidade no Chile. Segunda pessoa do Uganda, Emanuel Ieka, chefia TI no Ministério de Desenvolvimento Social, Gênero e Trabalho do seu país, especialista em sistemas de informação, tem formação acadêmica em políticas públicas, TI e engenharia de tecnologia. Terceiro orador é Santosh Kadam, mais de 29 anos de experiência em arquitetura de soluções, em telecomunicações, finanças e setor público. Já trabalhou em vários
projetos vencedores de prêmios, inclusive o que será apresentado hoje. Especialista em serviços, segurança, governança de dados e transformação do setor público. Nosso moderador será Maxim Ovtchinnikov, da GovStack, líder de dados, 8 anos de experiência na governança eletrônica. Liderou a plataforma de intercâmbio de dados da Ucrânia e apoiou várias outras iniciativas nacionais em vários continentes. Então, troca de dados, serviços públicos, interoperabilidade são as suas áreas de especialidade. Então, rapidamente, sobre o que é essa iniciativa de convergência digital, DCI, nós chamamos de DCI, é um esforço conjunto, é um grupo de trabalho para apoiar a transformação digital nos sistemas de proteção social. Temos aqui doadores, países, entidades multilaterais. A ideia é apoiar, né, a transformação digital dos sistemas de proteção social, financiado pela União Europeia e o governo alemão, implementado pela GIZ, OIT, Banco Mundial, Expertise France e FIAP. Muitos outros parceiros contribuintes, como a Unicef e outros, que apoiam essa iniciativa. Então, como nós queremos alcançar essa transformação digital no setor de proteção social? São 4 grandes pilares: compartilhamento de conhecimentos, então, quais são as melhores práticas, como isso deve ser feito, como a privacidade deve ser preservada. E são 2 tipos de produtos, são produtos de conhecimento, estudos de casos, relatórios, toolkits e também eventos, né? Um é essa série aqui, né, falando sobre interoperabilidade e oficinas e conferências presenciais. Nossas gravações estão todas disponíveis no nosso site, então fique à vontade para consultar eventos anteriores. Segundo pilar são os padrões técnicos globais, criando, né, consensos para a interoperabilidade, padrões técnicos. Isso vai ser demonstrado nos próximos slides. Então, sempre aberto, no depositório digital aberto. Então, estamos ajudando os países a implementar a transformação digital já em 17 países. E temos uma coisa, uma facilidade, facilitamos, né, o apoio técnico para ajudar os esforços de transformação digital. Para fazer tudo isso, temos o quarto pilar, que é o treinamento e capacitação para os praticantes, os implementadores, né, desses projetos. Haverá também um modelo de autoaprendizado, que vai ser lançado até o final do ano. Então, rapidamente, sobre o que é essa série, né, falando sobre interoperabilidade. É uma série de diálogos. Quais são os aprendizados, os desafios? Este é um pouquinho diferente, porque antes a gente estava falando mais sobre os sistemas de proteção social. Hoje a gente está falando sobre interações. Então, as gravações estão disponíveis no nosso site.
Então, se a gente voltar para os webinários antigos, anteriores, falamos sobre a coleta de dados de 23 sistemas, mecanismos de interoperabilidade para criar um registro socioeconômico amplo. Então, esse slide é para mostrar a troca maciça de dados que acontece no setor de proteção social para a entrega de serviços para as pessoas. Então, aqui é como a coleta de dados se dá no registro. E aqui a ideia é mostrar essa troca de dados com um registro integrado de beneficiários. Então, produtos podem ser assistencial emergencial, assistência emergencial, outros tipos de subsídios de saúde, de tarifas de energia. Então, as entidades aqui compartilham as informações e trocam informações sobre os dados e os beneficiários que se beneficiaram de um programa X ou Y. Então, tem uma troca de dados muito intensa acontecendo aqui por meio desses sistemas integrados. Aqui é do Paquistão, a arquitetura da proteção social e troca de compartilhamento de dados pelo registro social, que se chama NSER no Paquistão, a base, o Banco de Dados Nacional. E aí, muitos sistemas podem visualizar essas informações para que os beneficiários possam ser selecionados entre os mais pobres, dependendo, claro, dos critérios de elegibilidade. Então, tem muita troca acontecendo, né? E o que é a interoperabilidade? É a capacidade dos sistemas de se comunicar um com o outro de uma maneira expressiva, né, significativa. Então, se a senhora Helena aqui quer ter um benefício para pessoas com deficiências, ela procura esse programa aqui, oferece a sua identidade ou nacional ou de pessoa com deficiência, e isso é validado pelo sistema, e aí os dados são verificados para ver se a pessoa não está já usando outro benefício. E uma vez que a pessoa está encaixada nos requisitos do programa, os benefícios são transferidos para ela digitalmente na sua conta bancária. Então é questão de poucos minutos. Então, por causa dessa interoperabilidade, pode ser tudo muito rápido. Assim ocorre a troca de dados. O que que a gente precisa para essa interoperabilidade acontecer? Três partes principais. Então, seguindo o padrão da União Europeia, são três partes principais. Um é processo, dados e API, lidando com as fluxos de trabalho, especificações especificações dos elementos de dado trocados. Se a gente está focando na interoperabilidade e não nos padrões, e todos os padrões ficam disponíveis num livro no GitHub. Até o momento, trabalhamos em diferentes interfaces, 5 delas têm sistemas de proteção, a interação com o registro civil e estatísticas vitais, registro social,
registro de beneficiários, registros de pessoas portadoras de deficiências e dos agricultores, e isso pode ser usado, né, com sistemas de identificação, porque todos entidades do governo usam também os sistemas de pagamentos, né? Então, pagamento, identificação, então muitos órgãos públicos compartilham. E depois os registros de emprego e de alerta serão abordados subsequentemente. Então, se os padrões existem, o que são essas caixinhas verdes? Como garantem que a troca de dados acontece com segurança, privacidade, garantindo os controles de acesso, para garantir que os sistemas interajam? Como é que a gente garante isso? Então, temos essas caixinhas verdes para garantir, vocês estão vendo aí, cada uma troca dados com outros sistemas. Tem algumas atividades ou tarefas que precisam ser desempenhados para garantir que o sistema tenha seu desempenho correto. Então, quais são algumas dessas atividades que são desempenhadas pelas caixinhas verdes que estamos mostrando? Uma é a autenticação. Esse é o sistema certo? Então, um registro social tem que falar com a transferência direta de recursos. É correto ou é fake, né? Então, tem que autenticar a entidade, o órgão, né? Garantir que é um canal seguro. Queremos que os dados transitando pela internet não sejam sujeitos a nenhum tipo de ataque e que também não seja visto por quem não deve. Então, tem que ter confidencialidade, então, integridade e não repudiação, não repúdio, melhor dizendo. Então, como é que você garante a integridade? Como é que o sistema pode verificar se alguém fez uma mudança e assinou digitalmente dizendo faça atividade X? Como é que o sistema garante? Isso é feito por essas checagens, né? Então, tem a comunicação padronizada, usando o roteamento correto da mensagem. Então, ele precisa decidir que existe esse acesso de controle chamado granular, detalhado. Então, a- se você quer dar acesso a um sistema, não deve ter acesso à base de dados inteira, mas só aquelas partes específicas que precisam ter os dados compartilhados. Depois tem essa característica chamada logging, né? Então, monitoramento também é importante, relatos. Então, não podem ser mais de 20 pedidos por segundo. Então, como é que você garante que alguém não está mandando solicitações em excesso, o que vai frear o sistema? E por último, não menos importante, definição e descoberta de serviço. Então, para você descobrir quais são as fontes de dados, alguns desses elementos podem ser fornecidos por esse componente de camada de dados. Então, hoje a gente vai ver três modelos, abordagens nacionais. Então, na Karnataka, na Índia, não existe middleware, né? Plataforma de troca de dados. Cada sistema tem sua própria interoperabilidade, sua própria
camada que desempenha as funções que eu listei aqui no slide anterior. O segundo caso, que é o Uganda, que está usando o WSO2, que é um hub centralizado. Todas essas partes verdes que eu detalhei são um sistema mais centralizado. Então, todas as atividades, a maior parte delas, são desempenhadas por esse hub. Terceiro caso, que é o caso chileno, tem um modelo descentralizado. Você tem um servidor de segurança, que seria o equivalente àquela caixinha verde, com todas os features explicitados no DSI, e também um componente central que orquestra, né, que garante a interação de todas as camadas. Então, hoje a gente trouxe para você três abordagens bem diferentes, todas implementando a interoperabilidade, mas as camadas de troca são muito diferentes. Então, então, como que a gente faz, né? Como se diferenciam ou são semelhantes às plataformas? Então, com isso, a gente está mostrando os três modelos que usam diferentes camadas de troca de dados e podem usar os mesmos padrões, mas diferentes camadas, o que vem depois da implementação dos padrões. Bom, então vou passar aqui para Maxime. É com você. Obrigado, Anita. Estamos já um pouco atrasados, então bem-vindos todos e todas. Então, sem mais, eu vou passar a palavra para o nosso colega da Índia, Santosh Kadam, que é consultor-chefe na área de gerência de tecnologia, trabalhando no governo estadual de Karnataka. Santosh, por favor. Obrigado. É uma grande oportunidade, agradeço. Eu vou apresentar meus slides e vamos embora. Estão vendo aí meu... Está visível aí? Sim. Então, rapidamente sobre o estado de Karnataka. É um estado do sul da Índia, é o sexto maior em extensão territorial, população de 67 milhões de habitantes, em 16 milhões de famílias. Essa projeção do censo de 2022 para 2023 é, é considerado um estado pioneiro em governança eletrônica, né, e-governance. Então, tem um sistema público de distribuição chamado PDS, que distribui alimentos, né, básicos para cerca de 55 milhões de indivíduos. É um dos principais programas de proteção social. Temos também eletricidade grátis até 200 unidades de consumo para 15 milhões de indivíduos, né, abarcando cerca de 15 milhões de indivíduos. Então, temos a proteção social, o sistema de garantias é um pagamento mensal de 2.000 rúpias, dado para a mulher mais velha de uma família, e isso atinge cerca de 12 milhões de mulheres no estado. Então, temos um sistema de seguro de saúde que também contempla cerca de 10 milhões de indivíduos. Ayushman Bharat Arogya Karnataka. Isso é o panorama
da infraestrutura digital pública de Karnataka. Temos nosso sistema de informação geográfica, que é um sistema de camadas. Então, temos o levantamento, né, de dados sobre a privação, sobre a pobreza. Também temos a plataforma de bolsas escolares. Temos também os centros de serviços ao cidadão, também um serviço de verificação de credenciais, Sarmati, também o single window, ou seja, a janela única, né, o Seva Sindhu, BOMI, que são os registros de terra, né, da propriedade da terra. Kajani é um sistema de finanças que fornece também, também ligado à plataforma de compras públicas. Nada Kacheri, que é os dados sobre renda e casta da população. Idjama é de nascimentos e mortes. Fruits, que é o registro dos agricultores, também relacionado aos dados da terra. Então, o SATS, que é um registro dos estudantes, que quais são as matriculados, a comparecimento, né? Também o MGNREGA é sobre obras públicas. E tem um sistema de oferecer pelo menos 100 dias de trabalho para as pessoas que querem trabalhar. Temos também o, o registro de pessoas com deficiências, o DID. Então, você tem essas três camadas, são sistemas vários que estão disponíveis no Estado, e nós geramos um sistema de proteção social com 5 pilares, né? Então, é um registro de proteção social chamado Kutumba, onde estão 55 milhões de cidadãos com seus dados ali, com base no Sistema Nacional de Identidades, que é o Aadhaar. Suvidha é o sistema de elegibilidade que permite os residentes a saber o que elas têm direito a acessar. O portal estadual DBT é para pagamentos ao cidadão, do governo para o cidadão. Então, existe um portal integrado para reclamações. Então, o ecossistema Kutumba, temos 5 componentes principais. Bom, como nós vimos aqui, Karnataka, esse sistema de registro social tem vários atributos pessoais, da família, socioeconômico, demográfico, e são dados muito completos. Nos meus próximos slides, eu vou falar com um pouco mais de detalhe. Temos o registro de beneficiário, que são para os residentes, para os vários benefícios a que eles têm acesso, o que nos permite mapear o registro social para saber quem recebe que benefício. Temos também como já falei, um registro para residentes. Eles servem para vários residentes. Eles podem, então, se inscrever ou aplicar para cada departamento.
nas várias plataformas. A plataforma de pagamento é de transferência de benefícios para pagamentos. Basicamente, o que eu quero dizer com esse sistema é um identificador do beneficiário no sistema e todas as informações bancárias mapeiam as necessidades de cada sistema e conforme discutido anteriormente, quando olhamos para o Kutumba, nós englobamos o sistema de registro social para, como eu já disse, saber quem tem acesso a quê. Quais são os objetivos, então? É permitir o acesso a benefícios governamentais para os pobres e aqueles com necessidades. É uma distribuição bem abrangente de benefícios, dependendo da categorização. Por categorização, basicamente, nós temos um orçamento limitado, então identificar os mais necessitados e entregar o, o benefício, isso é um grande desafio, é um dos maiores. É necessário que se utilize também os sistemas em papel, digamos assim, serve também para possibilitar aos pobres para buscar ajuda do Estado. Por exemplo, quando houve a Covid, foi necessário buscar benefícios financeiros no sistema, etc. Dependendo da emergência, o sistema de proteção social aborda as pessoas que precisam, de um modo, digamos, mais específico. Planejamento baseado em evidência se baseia na quantidade de quantos beneficiários estão no sistema. O sistema, antes de ser lançado, utilizava várias plataformas para saber quanto iria ser disponibilizado de começo. Então, o sistema de dados de proteção social que nós temos, nós conectamos a sistemas que estão a par dos dados, utilizando o número digamos, o equivalente ao CPF, nós vamos saber então quem precisa de qual benefício e então fazer, né, os trâmites necessários. Isso tudo leva a um sistema proativo. Os serviços são distribuídos pelos pobres e necessitados, para eles. Olhando para a estrutura funcional, Cutumba tem um sistema de proteção social que é determinado da seguinte maneira. Do lado esquerdo, vemos os dados por departamento, o departamento de moradia tem os detalhes daqueles que têm benefício quanto à moradia. Tem também para os detalhes, né, de renda casta, aqueles dos agricultores, o sistema de agricultores tem os detalhes dos agricultores e quanto de terra possuem, os detalhes de benefícios de saúde, ahm, tem a ver com dados de que tratamento utilizar, etc. Então, há vários sistemas, há 13 departamentos para fornecer cada atributo
para os diferentes bancos de dados em Kutumba. Todos os sistemas estão ligados a um sistema central de Kutumba. Então, quanto a compartilhamento de dados, o sistema de Kutumba tem os dados individuais, dependendo das atribuições sociais, de familiares, trabalho, etc. Há um processador central, há uma parte aqui que lida com o registro de famílias. Os dados são compartilhados por várias aplicações para diferentes tipos de situação. Há também uma pesquisa para quem não está na escola. Quanto à casta econômica e social, há outro tipo de banco de dados utilizado, dependendo do caso. Diferentes esquemas de benefício de governo existem para, por exemplo, saúde, habitação. Tudo isso é utilizado dentro do Banco Central de Dados de Kutumba. As informações são dadas pelo APA, como ele está dizendo. Isso também é utilizado para, né, dependendo das exigências de cada departamento, e assim por diante. E como já discutimos, dessa geração de dados, esse esquema de geração de dados, há vários módulos que são integrados ao registro social. Bom, vindo agora à funcionalidade de um modo geral, no cerne do sistema, há um sistema para os indivíduos, com atribuições de família e individuais. Isso tudo é compartilhado com vários departamentos através do o acesso da API. O que nós temos integrados aqui, por exemplo, a pessoa no esquema de habitação tem que passar pelo departamento de habitação. Uma vez que essa aplicação para habitação é processada e completa, aí o beneficiário e contacta com o departamento que recompartilha os dados, e aí Kutumba atualiza os dados no registro social para saber qual beneficiário precisa de quê. Esse sistema nos permite lidar com os dados de acordo com cada sistema. Os departamentos podem validar a interface com vários departamentos para validar esses dados. Os cidadãos usam esses dados para verificar seus próprios detalhes, seus dados. E há muitas aplicações por departamento para acessar os dados de Kutumba para entregar o seu serviço. Então, Kutumba lida com os dados deste modo, em resumo. O departamento de API, nós temos também os APIs de saúde que lidam com utilizam há um serviço em inglês também, e isso é importante para as pessoas para saberem como precisam. Então, há um ecossistema também para no sistema de proteção social de Kutumba. Os dados estão sempre mudando, né, de natureza.
Então, no registro de beneficiários, vários cartões existem para serem utilizados pelas pessoas que as permite ter um registro com o governo. Há vários datasets, bancos de dados, ele está falhando um pouquinho. Esses dados são, desculpem, o som dele está falhando bastante. O registro de moradia, habitação, as informações são obtidas de todos os sistemas. Podemos nos referir a sistemas anteriores para, no final de contas, temos algum tipo de atualização. No final de cada dia, vários relatórios são processados para dentro do sistema e são disponibilizados para várias aplicações e podemos obter dados quanto a orçamento, etc. Os dados levam em conta as características de cada requerente, digamos assim. Como o ecossistema, basicamente ele é vivo, está sempre sendo atualizado. À medida que os dados correm, eles são devolvidos a um feedback para o departamento que os enviou, etc. Então, o sistema de proteção social também tem dados, claro, quanto a fontes de renda. Desculpa, Shanta. Vamos cobrir seus outros slides bem rapidamente, se possível, porque estamos meio atrasados. Como parte do paradigma de dados, há algumas exigências básicas. Por exemplo, a necessidade da segurança da comunicação, a performance, há uma padronização das informações compartilhadas. Todas essas funções, basicamente, nos APIs de Kutumba, além de todas essas funções, nós temos há pessoas trabalhando com autorização, também lidamos com os protocolos de, para a transição quanto à carga total. Há várias APIs funcionando. A lógica comercial ou de business dentro dos APIs existe para fazer, para fazer o compartilhamento entre departamentos. Há também limitação quanto à taxa, ao aperto de produção, conforme exigido. Há uma digitalização, então, do pacote por completo, digamos assim. Isso é uma lista das coisas que nós fazemos. O canal utiliza o TLS 1.2 e acima, para todas as APIs, o aspecto digital é utilizado, os dados são criptografados. E agora, para falar com os vários pontos de dados, basicamente, utilizamos qualquer outro formato proprietário, digamos assim, e implementamos as funções comerciais, por exemplo, comparação de nome dos cidadãos para enriquecer a lógica comercial. Nós podemos determinar, através dessa praticidade, que informações deverão ser acessadas. Esse sistema de dados permite acessar vários tipos diferentes de dados. Alguns dos números eu posso compartilhar também. Temos mais de 250 milhões de acessos, mais de 50 departamentos ativos, aplicações de departamentos ativos, de pessoas acessando os dados de Kutumba.
quanto essa é a nossa lista top 10 das aplicações que nós atualizamos os dados de Kutumba. Essa plataforma de compartilhamento de dados já é utilizada há um tempo e tem tido sucesso. Então, muito obrigado por sua atenção, por me permitir compartilhar os dados de Kutumba. Muito obrigado. Muito obrigado, Santosh. Eu tenho algumas perguntas. Eu vou deixar para a sessão de perguntas e respostas, o Q&A. Eu gostaria de passar agora para o ministro de Uganda, o Manuel Yeka, que vai falar. Ele é do Ministério de Trabalho, Gênero e Desenvolvimento e vai falar do Registro Único Nacional de Uganda para Proteção Social, como eles trabalham e que lições aprenderam através do processo de integração. Então, por favor, senhor Yeka, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, Maxim. Muito obrigado à equipe da DCI, DCI, por essa oportunidade para apresentar a experiência em Uganda de implementação do nosso Registro Único para a Proteção Social, especificamente nossas experiências com a integração com a interoperabilidade de sistemas. Um pouquinho aqui, um pano de fundo, né, de um cenário aqui de Uganda. É um país na África Oriental, po- população de 45,9 milhões, de acordo com o último censo, 50% da população é de crianças, então somos uma população jovem, um país jovem, 23,5 de jovens, 50% crianças, 23,5 de jovens até 30 anos, né? 53% de mulheres, idosos 5%, alfabetização 79%, vontade de pobreza 20,3% e pobreza, como vemos aqui, PIB per capita, não muito grande. Temos uma política de proteção social composta por dois pilares-chave: Seguridade Social e serviços de suporte. As nossas intervenções são do setor privado e do governo. A Seguridade Social, o pilar de Seguridade Social possui um suporte de renda direta e Seguridade Social. Atualmente, nós seguimos a área temática de renda direta. Há vários programas ali. E também a Seguridade Social, onde há pensões do setor público, o Fundo de Seguridade Social. O nosso registro único, que é o nosso ponto de discussão hoje, falando de nossos vários pilares de proteção social no país, por definição, eu acho que isso já foi mencionado, é um portal único unificado que consolida todas as informações, tanto quanto aos beneficiários potenciais e reais do Programa de Proteção Social. Nosso portal é acessível ao público. Há um painel de alto nível, mas há um painel privado também. Os programas têm vários serviços no registro. Em termos da arquitetura de proteção social, SP, ele tem basicamente três camadas. Registro social, primeiro,
enquanto país, nós estabelecemos um registro social que idealmente seria para aqueles os mais vulneráveis. A segunda camada é o sistema de gestão de informações de programa, que tem a ver com os acessos de insumo, alcance. Como país, estamos agora mudando para uma- um registro social completo. A terceira camada é um registro único que existe para ligar os diferentes programas de proteção social. Fazemos a verificação de beneficiários. Isso é possível através da interconexão com vários bancos de dados. Nós temos a integração com o banco de dados da Identidade Nacional, que ahm, conecta com todos os programas de proteção social. Em termos do modelo, este é o modelo conceitual de proteção social, do sistema de proteção social. Lá em cima temos ainda o registro social e temos conexões com outros sistemas, e no meio temos os programas de proteção social do governo e particular, onde acontece a proteção social de fato, e temos as respostas futuras. Por exemplo, durante o Covid, tivemos que ter intervenções especiais para abordar as necessidades de cada dia, digamos assim, de proteção. Lá embaixo temos o registro de beneficiários, que armazena todas essas informações, que tem a ver com intervenção, mapeamento de intervenção, gestão de reclamações e casos, atualizações de informação, e ele verifica cada aplicante ou cada requerente baseado, e aí faz uma triagem baseada em elegibilidade, e isso influencia também reformas de política, planejamento de beneficiários, etc. Isto aqui é uma visão geral dos nossos programas por área temática. Aqueles que estão inscritos em verde são ativos e entram no sistema único. Aqueles em vermelho, em a- laranja, estão no processo de integração, em vermelho não estão ainda. E se eu puder, eu até explico por que não estão integrados. Então, como atingir isso através da plataforma de integração que veio a existir durante a implementação do registro, que é a interface desse plano? Nós chamamos de UG Hub. Temos várias realizações. Durante essa fase de implementação, nós lançamos o registro em 2021, então tem uns 4 anos desde a implementação. Já fizemos até bastante com sistemas-chave governamentais. Estamos integrados com a plataforma do governo, como eu falei, que foi uma grande realização do nosso sistema. Isso nos ajuda a integrar com outras entidades governamentais e o setor privado. A plataforma não existia na época, então tivemos que fazer muita integração de pessoa a pessoa, e houve desafios, claro. Tivemos realizações quanto ao
pagamentos, muitos documentos e protocolos de compartilhamento de dados. Compartilhamos muitos memorandos de entendimento para transferência de dados e tivemos que falar com muitas entidades em outras áreas que tenha, e houve desafios quanto à proteção de dados, como lidar com isso e tal. Como eu falei, então, como eu disse, a nossa viagem no nosso registro único para a proteção social e sistema de sistema integrado, chamamos do Hub UG, fizemos as integrações num, de um jeito de par a par, peer-to-peer, P2P. Então, houve muitos desafios aí envolvendo ministérios e tal. Um deles é o desafio de compartilhamento de dados entre os ministérios. Era necessário passar por um longo trâmite, memorando de entendimento, lidar com os medos das outras entidades em querer compartilhar dados com você. Para a proteção social ser eficaz, tem que ser granular, tem que atingir várias famílias e tem coisa que fica pessoal, digamos assim. Nos níveis de há diferenças de maturidade. Alguns sistemas não estavam ainda totalmente integrados. Temos sistemas de legado que não suportam a integração API e tivemos que fazer reengenharia ou upgrades para que estivessem no nível certo. Questões de sincronização de dados também foram um problema, um desafio. Diferentes formatos de dados, e isso que foi o desafio de integração com lisura, foi um grande desafio. Há vários sistemas que lidam com dados de modo diferente, então, às vezes, não era possível consolidar relatórios. Preocupação de segurança e privacidade também existiram. Foram necessárias várias intervenções para assegurar dar segurança a dados em trânsito entre várias entidades. Outro desafio que tivemos foi com os desafios de lock-in do fornecedor. Os fornecedores às vezes tinham acordos de nível de serviço ou contratos para entregar modelos específicos. Então, quando você quisesse fazer uma integração que exigisse que houvesse um API, um certo API, o outro ministério não tinha o fornecedor para abraçar essa tarefa, e isso afetou nossa habilidade, possibilidade de trabalhar com eles. Gestão de projetos também foi um desafio. Você está gerenciando um projeto para estabelecer o registro ou a integração dentro de um certo período de tempo, e às vezes não a outra entidade não estava disponível. Isso também afeta como você consegue entregar. Então, como foi possível superar esses desafios? O governo da Uganda criou a UG Hub, que era orientada pela nossa política nacional, com a consolidação de serviços, que é gerido pela nossa Autoridade Nacional de TI. É uma plataforma WSO2 com a stack de tecnologia, que é de código aberto. Como país, conseguimos ligar 62 entidades públicas, 73 entidades privadas com essa integração, o que facilitou muito. Então,
eliminamos as integrações par a par. Quando você tem a integração com a UG Hub, o processo de integração é muito mais rápido. A plataforma tem a manutenção e apoio, e a equipe técnica própria dá o apoio necessário, e se há uma necessidade mais detalhada, o fornecedor também fornece. Em termos de ecossistema, é assim que o G-Hub é parte da arquitetura, parecido com a arquitetura que eu mostrei antes. Se você olha aqui, o registro único, o G-Hub consegue a gente integrar com 3 importantes outros ah, sistemas governamentais, então de registro, por exemplo, de empresas, ou gestão de, de recursos tributários, ou o registro de terras, cadastro de terras, né? Então isso facilita a proteção dos sistemas. Isso, é claro, informa em grande medida o registro social que nós queremos ter no país. Nos últimos anos, conseguimos fazer vários estudos. Nosso principal medo era ter um registro estático, né, que não era atualizado com regularidade, e isso parecia que seria um desafio para a gente poder ter as informações e poder direcioná-las. Então, o G-Hub espera-se, vai suplementar os dados coletados pelos registros sociais e verificados com base em comparação a outros bancos de dados, né? Por exemplo, os dados de registro de terra e outros. Então, também, como fizemos durante a pandemia, foi muito difícil identificar as pessoas que haviam perdido empregos, que haviam sido afetados pelas medidas de saúde pública implementadas, mas com a troca em tempo real de informações pelo UG Hub, a gente espera que da agora em diante a gente possa realizar isso com mais facilidade. Algumas das características chave da nossa WSO2 é baseada em código livre, é, servidor é seguro e é dentro do país, na nossa própria infraestrutura. Isso é, a lei manda, inclusive, né? Então, o ministério responsável pela proteção social cria APIs em tempo real, facilmente, que catálogos de sistemas e semânticos também foram centralizados, agora foram harmonizados, facilitando bastante o compartilhamento de dados, e também com relação a relatórios e analíticos, é muito importante para saber quais são os serviços mais acessados, e aí eles compartilham essas informações com os ministérios em questão. Em termos de oportunidades, a plataforma de integração da UG Hub nos oferece um bom fundamento para o registro social dinâmico que nós queremos ter. Então, é ancorado nos sistemas governamentais. Você não pode se valer simplesmente da coleta de dados de outros métodos. Você precisa atualizá-lo e verificá-lo com base com outros bancos de dados.
Isso só pode ser feito onde há o serviço que oferece essa vinculação. Aumento da transparência e da prestação de contas por meio de portal público que mostra os painéis e um resumo de estatísticas. Isso ficou muito mais fácil com os indicadores-chave sendo comparáveis. Também o targeting, né, quer dizer, o direcionamento, isso só pode ser enriquecido com a verificação de terceiros. Então, seja base de dados de terras ou de ah, previdência social, isso permite que você direcione os benefícios aos mais vulneráveis, para garantir que os recursos tenham melhor uso, melhor planejamento e coordenação nas vários órgãos e programas para facilitar uma tomada de decisão baseada nos fatos, nas evidências, né? E gestão de beneficiários e seus benefícios. No passado era uma coisa muito compartimentalizada e essa integração ficou facilitada. E também melhor identificação e prevenção da fraude e mais resilientes para choques e crises futuras. Os dados estão num lugar só, verificáveis. Então, se você tem que fazer um pagamento para os prestadores de serviços como os bancos, também estão integradas nesse serviço, o GHub. Muito obrigado pela sua atenção. Esse é o relato da nossa experiência de implementação do registro único, né, do cadastro único. Muito obrigado. Obrigado, Emanuel. Foi muito interessante. Eu te perguntaria desde logo, e antes de passar para o nosso colega chileno, talvez uma resposta breve. O ministério, da sua equipe, do ministério, tem uma equipe dedicada ao WSO2, as questões relacionadas, e qual é o tamanho da equipe? Em termos de estrutura, nós temos 11, uma equipe de 11 no ministério, 4 trabalham no dia a dia, cotidianamente, nas questões de integração com outros ministérios. Então, isso ajuda bastante, mas tem uma pessoa que é totalmente dedicada, responsável pelas questões de integração e vinculação ao portal de serviços. Ok, obrigado, Emanuel, pela sua fala. Já tem perguntas entrando no bate-papo. De repente você já pode ir dando uma lida para quando a gente voltar para a sessão de perguntas e respostas. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o nosso orador chileno, Juan Carlos Daye. Espero ter pronunciado corretamente seu sobrenome. Trabalha no Ministério da Presidência e é o líder técnico. Vai falar sobre como o Chile criou esse sistema descentralizado. Com você, Juan Carlos, por favor. Obrigado. Vou falar um pouco sobre a nossa experiência de interoperabilidade
não só a atual, mas a anterior também. Primeiramente, por que que é importante? Espera aí, Juan Carlos, não dá para ver o a sua tela. Eu vejo o cursor, mas não vejo nenhuma imagem. Espera aí, eu posso compartilhar aqui? Ah, pronto, Paula já nos ajudou. Obrigado, Paula. Você está vendo aí agora, Carlos? Juan Carlos? Pode seguir. Próxima, mais uma. Pronto. Começamos em 2009 com uma solução que era um, que tinha um padrão semântico centralizado, mas a gente chegou só em 100 organizações em 10 anos e não era utilizado. Então nós perdemos 10 anos com essa plataforma. Então em 2020, perdão, em 2019, devido à falta de sucesso da rede anterior, o Estado chileno resolveu começar de novo. Abrimos uma discussão entre as principais organizações públicas em termos de dados, que o resultado foi um acordo sobre uma nova maneira de trabalhar e um novo modelo de interoperabilidade. E aprendemos uma lição muito importante. Se uma coisa, se as pessoas não gostam de uma coisa, ela não vai funcionar. Próximo. A partir desse acordo, nós criamos o PIS-E2, que é uma rede distribuída ajudando a troca de informações entre órgãos públicos. Tivemos mais êxito, com 400 organismos em 5 anos se integrando. Nós tínhamos perdido 10 anos, né? Tínhamos menos de 100 e depois em 5 anos mais de 400. Então estamos no caminho certo. Próximo. Então, como que a rede funciona? Primeiro, começamos em duas áreas, jurídico e técnico. Desde 2019, o Chile tem uma nova lei de transformação digital que estabelece como princípio fundamental a interoperabilidade. E também, a partir disso, criamos a solução técnica. Então, temos a lei e também os regulamentos, diretrizes de implementação gradual. Então, essa arquitetura nos deu apoio para o restante, porque sem a solução técnica não é possível. Então, se a gente pode considerar um documento eletrônico como um documento válido, a gente não define a troca de dados digitais, qualquer plataforma não é útil. Mas a partir de estabelecer essa questão, a gente passou a construção. Então, quais aspectos são chave? O que que a gente precisa oferecer aos órgãos públicos? Então, confiança era o mais importante. Se a gente desse confiança, passasse confiança para o órgão que
ia trocar informações, ia fornecer informações, já é um bom meio caminho andado, né? Outra simplicidade, a gente quer atingir o Estado, o chileno inteiro. São mais de 1.000 organizações, então tem que ser flexível, fácil de usar e compatível com o que as pessoas com o que os órgãos já tinham. E o último aspecto é a governança. Então a gente tinha uma falta de governança no período anterior. Então a gente precisa oferecer alguma coisa com mais transparência, mais compartilhamento de conhecimento, controle centralizado. Então, com esses três aspectos, nós começamos a construir o PIS-E2. Então, quando você tem um problema de interoperabilidade, você tem essa situação. Você tem um órgão público que precisa de dados e outro que tem os dados, que detém os dados. O que a gente está fazendo no PIS-E2? Nós fornecemos uma coisa chamada Node, que é uma camada de transferência entre os dois órgãos. E precisa ser instalado nos sistemas dos dois lados, por meio de APIs e web services. Então, isso só acontece se tem autenticação, né, e autorização. Então, é dentro de um envelope que viaja pela internet, mas o node que recebe valida a sua origem e passa o recado ao órgão público que a recebeu. E para a resposta, mesmas regras. Quando a gente fala sobre o aspecto-chave, um dos principais era confiança. E esse software dos dois lados a gente criou sem impor nenhum formato à mensagem para ter, porque a gente quer levar os dados da maneira mais flexível possível. Próximo. Então, se a gente conecta dois pontos, a gente também pode conectar com um terceiro, dos dois lados. Você pode ser um fornecedor ou um consumidor com o mesmo software. Então, nesse ponto, próximo, então a gente pode criar toda uma rede que atualmente tem cerca de 500 órgãos que têm esse node, podendo trocar os dados por meio dessa plataforma. Tínhamos outro problema de governança. Então, os serviços de suporte centralizados, que nos davam apoio, mas não estão no meio da comunicação. Por exemplo, um catálogo de serviço que fornece todo o conhecimento sobre o que o Estado oferece aos órgãos públicos, também um gerente de código semântico que nos dava conhecimentos, né, sobre a informação que foi trocada. Então você troca dados, intercambia dados baseados num código, você não sabe o que isso significa. É um lugar onde você pode saber o significado. É um repositório de rastreabilidade, que é definido por lei. Você não pode trocar dados sem um registro da rastreabilidade. E o último aspecto que estamos trabalhando é a autorização do cidadão. Porque não basta ter o acordo entre dois órgãos públicos, dependendo, você precisa da autorização do cidadão. Então, serviços centralizados oferecem governança e apoio, mas a comunicação sempre é direta entre os órgãos públicos em questão.
PIS é uma boa solução, não por causa da tecnologia ou qualquer outro processo, mas porque ele resolve um problema humano, né? Resistência à mudança, inclusividade, confiança. É por isso que nós, 15 anos atrás, nós fracassamos, porque a gente nunca focou na inclusividade nem na resistência à mudança. Mas na nova versão, a gente está focando nesses três aspectos e estamos avançando bem. Então, êxitos e experiências, né? Como eu disse, temos mais de 500 órgãos públicos integrados, desde grandes ministérios até pequenos municípios. É possível integrar, não importa o tamanho do órgão. Em termos de mensagens, na versão anterior, a gente chegou, não atingiu nem 100 milhões. Agora, em 2024, são mais de 300 milhões. E em 2025, mais de 360 milhões. Estamos no meio do ano, ou seja, os números estão crescendo muito rapidamente. Mas esse número parece frio, mas ele tem sentido, tem significado. Próximo slide. Qual é o significado? Por exemplo, quando você se candidata a um subsídio para moradia, é o Ministério da Moradia e Urbanismo que é responsável a receber a informação. Então, podem decidir quem pode ter o subsídio e quem não pode. Mas para o cidadão, eles não são responsáveis a levar os documentos, eles só se candidatam. Isso é uma grande melhoria em relação ao passado, porque antes o cidadão que tinha que fornecer a documentação, agora é automático. Outra, proteção da mulher. Infelizmente, temos casos de abuso e as mulheres precisam de proteção do Estado, mas elas frequentemente não querem lidar com o processo burocrático, precisam de ajuda com agilidade. Então, o Ministério da Mulher e da Equidade de Gênero que traz todos os dados para dar à polícia à cidadã proteção, mesmo que ela não peça, porque ela está numa situação vulnerável. Então, a gente pode oferecer o apoio da polícia, uma residência segura, também apoio jurídico, né, advogado, apoio econômico. Todos esses apoios, essas ajudas, são fornecidos por esse ministério, com conhecimento a partir do PICE, que vem de outros órgãos públicos. Isso é obtido automaticamente. E a mulher, a cidadã, não precisa fazer nada. E o último, então, o registro social de famílias. O Ministério do Desenvolvimento Social coleta uma grande quantidade de dados das pessoas, do povo. Essas informações são processadas e criamos esse número mágico que é o nível de pobreza. Então, isso vem do escritório de informações indígenas, do registro civil, dos registros tributários, etc. E com esse nível de pobreza, com esse índice, outros órgãos do Estado podem decidir quem pode receber benefícios e quem não. Então, por exemplo, os municípios podem receber, podem oferecer serviços básicos, subsídios para serviços básicos, por exemplo, um asilo para idosos. Então, você precisa saber quão pobre é a pessoa que está se candidatando.
O mesmo com o Ministério do Trabalho. Temos alguns abonos, né, para mulheres e para jovens, mas não para todas as mulheres, todos os jovens, para os pobres, certo? Então, esse nível de pobreza, esse índice é fornecido eh, pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Então, o PISA está acelerando a transformação digital no Chile. No passado tivemos uma decisão errada e tínhamos um diagnóstico ruim e perdemos muito tempo. Então, recomeçamos e estamos no caminho certo, aproximando o Estado da cidadania, ajudando os órgãos públicos a se aproximar, né? Esse era o nosso foco, tem sido o nosso foco desde 2019 e estamos trabalhando bem, porque começamos com um acordo, uma discussão pública e com uma publicação disso, e a partir disso nós desenvolvemos o PISE2, né? Muito obrigado. O que me impressiona foi que vocês perceberam o erro cometido no começo, e isso requer coragem. Admitir o erro e começar de novo, nem que seja do zero, para alcançar o nível que vocês atingiram agora em tão pouco tempo, né? Em comparação aos período anterior, eu fico bastante impressionado. Muito obrigado, Juan Carlos. Então, talvez eu possa te perguntar uma perguntinha e depois a gente passa para o debate propriamente dito com todos os participantes. Uma das perguntas do bate-papo que eu vejo aqui, qual é a relação entre PIC2, ele é baseado, é uma, do X-Road, o próprio desenvolvimento de vocês, é baseado no X-Road como ideia, mas não no código. Então a gente começou do zero, mas com a mesma ideia de fornecer o software do X-Road, é a mesma ideia, mas o código totalmente diferente. Muito bem, interessante. Outra pergunta para você, Juan Carlos, do chat. Você tem um processo de monitoramento, de processamento de incidentes para o PCIe? Você monitora o sistema, a saúde do sistema de interoperabilidade? Como é que você faz isso? Um componente dos serviços de- central, central é a rastreabilidade do repositório. Nós temos as publicações em paralelo têm que registrar essa transação. Nós não vemos esse registro de transações ou, quanto a erros na transição. Estamos focando nesse repositório agora. Então, estamos tentando desenvolver a monitorização do próprio sistema, que ainda não está pronto, tá? Mas queremos saber o que está funcionando, que nódulos estão funcionando. Alguns falharam na conexão. Então, temos este passo a ser feito, né? Mas o outro, quanto ao outro, estamos ainda esperando. Ok, obrigado, diz o Maxim.
Mais uma pergunta de mim. Eu tinha. Bem, eu vi que a plataforma é, é inspirado pelo Axelrod. O Axelrod vem da Estônia. Eu sou da Estônia. Então, esse sistema é compulsório para todas as instituições de governo. Eles não têm escolha nisso. É o mesmo que acontece mesmo no Chile, onde há um decreto, digamos assim, onde o governo tem que utilizar o PCIe, ou não? Sim, é obrigatório. Mas tivemos alguns problemas com as regulamentações. Muitas agências têm protocolos e plataformas diferentes, então tivemos que adaptar. Então, PCIe é obrigatório, mas não é obrigatório que se use o software. O software é que tem que ser adaptado a arquiteturas prévias. Por isso que construímos o PCIe em vez de utilizar o Excel. Obrigado, Juan Carlos. Vou continuar aqui fazendo algumas perguntas para o Santosh, aqui do chat. Primeira pergunta que nós tivemos tinha a ver com. Bom, a pergunta é: se na Índia ou em Karnataka especificamente, vocês têm um padrão? Não, perdão. Essa pergunta era para Uganda. Santosh, para você, a pergunta do Joe era a respeito do seguinte: você pode descrever essa arquitetura de API, esta pilha, né? E você disse que há quatro diferentes camadas de API. Você pode descrever essa pilha de arquitetura? Que linguagem de programação vocês utilizaram, etc. A base da nossa customização é aí que estão os dados, mas os dados têm que ser compartilhados entre os departamentos e os dados têm que ser atualizados de acordo com quando os dados são compartilhados entre departamentos. Então, a primeira atividade que fizemos foi criar os dados, depois compartilhá-los quanto aos dados, aos serviços. Por exemplo, para habitação, se uma pessoa quiser se candidatar a receber dados de habitação, aí os dados de Kutumba são incluídos e encaminhados para a API. Uma vez aprovado para o beneficiário, eles devolvem os dados do beneficiário para a Kutumba para que os dados sejam atualizados, entrado e passados para o sistema. Outro exemplo é, por exemplo, a pessoa morre, a- por exemplo, o status de falecido vem para o departamento. Não, é doente, não falecido. E aí, para que as ações corretas sejam tomadas, tem que haver atualização quanto à condição da pessoa. Isso é para compartilhamento de informações intradepartamento. Es- Utilizamos a pilha documento, as APIs são in-house que nós temos. Obrigado, Santosh. Mais uma pergunta da Érica Miras, do chat. Quando se trata de políticas de segurança que eu tenho certeza que vocês possuem dentro da organização, que tem a ver com toda a plataforma de Kutumba,
Algumas são específicas a vocês. Sim, até certo ponto, sim. As políticas de segurança que nós aplicamos são da seguinte forma: grupamos em duas categorias, uma administrativa, compartilhamento de dados, e depois tem um de seguridade social. O de seguridade social nós lidamos da seguinte forma: nós passamos pelas auditorias. O nosso centro de dados, data center, lida com os dados que recebem, mas temos também um whitelisting quanto à segurança, quanto a aspectos de segurança de dados. Nós compartilhamos as informações, nós temos as políticas, coletamos os dados de acordo com os princípios de minimalização de dados. Então, não coletamos dados utilizados para. Bom, essa é a primeira política. E nós trabalhamos com todos os departamentos, não temos que aprovar ou reprovar o acesso a certos dados. Nós compartilhamos os dados. Depende das regulamentações do governo. Se refere às regulamentações principais. Na Índia, em concentração com isso, nós, nós estamos de acordo ou estamos em conformidade com o que é determinado pelo governo da Índia. Obrigado, Santosh. Voltando agora ao Uganda para o Emmanuel Eka. É o seguinte, uma das perguntas que eu obtive aqui, você descreveu, não é, o trabalho do seu do Ministério de Gênero, Trabalho e Desenvolvimento Social. Você falou da utilização do UG Hub. Você pode falar um pouco mais dos outros ministérios ou instituições governamentais de Uganda? Eles estão tendo uma abordagem semelhante quanto à interoperabilidade ou cada ministério projeta seu próprio programa, digamos assim? Obrigado. O UG Hub trabalha da seguinte maneira. Ele foi adotado de modo abrangente. Antigamente, havia entrega de serviços pelo governo e também tinha o desafio de lidar com o setor privado, telecomunicações, banco, e tinha muitos clientes, né? Como lidar com cada um ou cada grupo era um grande desafio. Então, o sistema atual foi uma bênção e está sendo ou é adotado tanto pelo setor privado e o governo. Também houve um impacto muito positivo quanto à a automatização de nossos serviços. Houve muitas verificações e integração com outros ministérios através do UG Hub, o Hub de Uganda. Então houve um impacto grande, sim, grande e positivo. Obrigado, Emanuel. Tenho perguntas que eu quero perguntar a todos vocês. Uma das perguntas que eu queria fazer a todos vocês tem a ver com IA, inteligência artificial. Bom, claro, todos nós estamos cientes de que a IA é considerada a grande tecnologia disruptiva que está todo mundo lendo a respeito, trabalhando, investigando e tentando entender como utilizá-la, como ganhar, extrair o máximo de valor.
do IA generativo e várias ferramentas que os fornecedores de IA nos fornecem, digamos assim. Então, quando se trata de interoperabilidade e compartilhamento de dados, você tem algum plano ou planos nesse sentido? E se sim, você poderia nos dar pelo menos um exemplo de como vocês planejam utilizar IA na sua organização? Não sei quem quer começar. Emanuel, você pode começar, talvez? Obrigado. Para nós, os prospectos da IA são empolgantes. Enquanto ministério, o número de casos em que começamos a trabalhar, utilizar IA, nós temos um chatbot de suporte de saúde mental, está na nossa área de serviços sociais e suporte. Queremos, queremos utilizar o beneficiário de suporte e saúde. Queremos utilizar um programa de suporte, proteção social mais preciso. Ele vai guardar muitos parâmetros socioeconômicos. Há muitos parâmetros que podem ser utilizados para identificar as famílias ou indivíduos em maior necessidade. Eles estão. Nós queremos fazer um. Nós queremos focar de modo mais preciso. Essa focalização tem que ser trabalhada, que é o foco, né, da proteção social. Se identificar corretamente, e aí o impacto chega àqueles mais necessitados. Obrigado. Obrigado, Emanuel. Eu estava pensando nisso também. Com a IA, deverá ser mais fácil, deverá facilitar a detecção daqueles que precisam de suporte social, mas os modelos de equipe de IA serão redefinidos, eu acho. Então temos que ver como lidar com isso, né? Juan Carlos, e você? Vemos uma grande oportunidade de conectar o nodo a algum mecanismo de IA, algo como o DeepSeek, para ter uma plataforma não só para consumo de dados, e sim para pedir informações em linguagem natural. Parece interessante. É uma ideia dentro da equipe, não é um plano estatal. Então ainda está só teórico, digamos assim. Ok, obrigado, Carlos. E você, Santosh? O que vimos no seguinte tem sido o seguinte: nos últimos 6 a 7 anos, nós vimos o seguinte: os dados gerados têm uma grande diferença quanto à qualidade. Se pudermos utilizar a IA para melhorar a qualidade de dados, por exemplo, se, se há vários inputs de dados, uma pessoa, por exemplo, poderá ter indicado a identidade que não combine com outras características dela. Desculpe, estão falando juntos. E continuar melhorando os dados e utilizar, né? Ou chegar ao nível de qualidade em que as pessoas confiem, em vez de basicamente só ficar revalidando. Isso é algo que buscamos. É algo que buscamos. Obrigado. Ok. Legal. Legal. Algumas perguntas mais do chat, eles ficam chegando, 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 e algumas perguntas são muito boas.
Pergunta para o Juan Carlos. Como vocês lidam no Chile com sistemas de legado que não foram projetados para lidar com interoperabilidade? A pergunta é muito boa. Eu acho que, do meu ponto de vista, da minha experiência, eu posso dizer o seguinte: em 2025, é difícil encontrar sistemas que sejam vendidos, que foram projetados para a interoperabilidade. Por exemplo, software, né? Quase todo software pode ser adaptado, ou um adaptador pode ser criado para que este software possa expor seus dados em vários formatos. Eu não tenho muita experiência no caso do Chile, né? Não sei muito. Então, Juan Carlos, gostaria de comentar? Isto é um problema grande. Ele existe para conectar web service, serviço de web, com API. Nós temos esse problema no Chile. Então, há mais de uma possibilidade de se conectar à fonte de dados. Temos o Web Services ou API e temos também a capacidade de utilizar o arquivo CSVI ou um arquivo Excel, e o nódulo pega esse arquivo e cria um API para o resto do estado. Então, se você tiver um software que não tem um API, você pode adaptar o banco de dados para seu arquivo CSV e compartilhar os dados a partir de outros usuários. Outra característica que temos é que tivemos alguns scripts do nódulo que podem compartilhar quaisquer mensagens em trânsito. Então, às vezes, temos algumas mensagens que nós não conseguimos compartilhar com outros, mas com esse script podemos realizar o trabalho. Obrigado. Certo. Então, basicamente, a solução aqui seria, a resposta seria que não há uma solução universal. Você tem que pegar os sistemas antigos de legado e criar adaptadores, ou dar um jeito, por exemplo. Você pode utilizar o CSV como suporte, um sistema, um formato simples. A melhor opção, obviamente, é sempre remover o legado e tentar redesenhar um novo sistema com os princípios de interoperabilidade. Há sempre, né, a questão financeira. Eu tenho certeza que todo mundo nesta chamada esteja ciente. Às vezes você tem software COBOL e não sabe como gerenciar aquilo. Queremos focar no próprio banco de dados, ou CSPI, arquivo CSPI. Outra pergunta para você, Juan Carlos. Num dos seus últimos slides, você deu o exemplo do ministro chileno de Desenvolvimento Social e como eles lidam como eles gerenciam ou medem nível de pobreza. Então, para dar ajuda social, auxílio social às pessoas, você sabe se você sabe como isso funciona? Ou melhor, não é feito com PC2, porque o PC2 geralmente coleta os dados, mas essa categorização é um processo de business, né, dentro do ministério, certo? É isso mesmo. Eu não tenho ideia do processo comercial ou de business. A ideia é que, bom, ninguém sabe, além do do ministro ou Ministério de Desenvolvimento Social. Todas as informações lá são muito sigilosas.
Sim, a lógica geral com qualquer tipo de sistema de interoperabilidade é parte do princípio de que a interoperabilidade é uma ferramenta para transportar os dados e dar às organizações governamentais e o setor privado um padrão seguro de como acessar os dados. Mas geralmente a plataforma de interoperabilidade não tem lógica comercial embutida, então os processos de business são construídos sobre a plataforma de interoperabilidade, em cima dela, então você pode pensar nela como, né, você pode criar um serviço que implemente o processo de comercial desta ou daquela organização. Espero que isso responda a sua pergunta, para quem fez. Última pergunta que nós temos, isso aqui acho que vale para todo mundo. No chat, o Joe pergunta, a ver com AI também, relacionado a AI. Ele pergunta: que tipo de dados vocês consideram mais eficazes para essa focalização socioeconômica? O que foi mencionado aqui, por exemplo, várias vezes, se estamos falando de benefícios sociais, como focar ou mirar aqueles que mais necessitam. Nós poderemos utilizar dados móveis ou especiais. Se estamos falando da plataforma de interoperabilidade, é algo que temos que levar em consideração no futuro, de que nossas soluções de interoperabilidade estão projetadas para do espacial ou dados móveis que são necessários para essa focalização socioeconômica guiada por AI. Quem quer, quem quer pegar essa? Santos? Quando observamos os dados, bom, primeiro, os dados vêm de vários sistemas de aplicação diferentes e eles te dão, os dados podem ser utilizados para identificar os beneficiários eles terem scores, etc. Mas geralmente, o que é gerado pelos seus sistemas que não são baseados em TI, você vai ter muitas câmaras, se eu entendi bem, que podem te dar muitos dados a respeito de estruturas sociais. Os dados que eu mais encontro são os relacionados à estrutura. E aqui você pode tentar integrar soluções em IA para bancos de dados baseados em características, digamos assim. Tipicamente, a- as localizações de comunidade, pode ser que você consiga determinar ou apontar certas áreas. Há muitos módulos que podem te dar insights melhores para que você saiba que seção em particular ou o que você vai mais precisar para saber o que acontece mais em certa região, esse tipo de coisa. Além dos dados de estrutura que estamos gerando no departamento, isto também poderia ser agregado e seria positivo, por que não? Obrigado, Santos. Bom, vamos resumir, porque a Anitta tinha uns comentários finais. Vamos resumir o que nós fizemos aqui em menos de 2 horas. Então, muito obrigado aos nossos palestrantes, oradores. 3 dos nossos oradores hoje representam
organizações políticas, contextos e organizações políticas muito diferentes do ponto de vista geográfico. Claro, populações diferem, países diferem, diferentes ministérios em diferentes países têm desafios bem diferentes entre si. Talvez um resultado ou uma lição aprendida possa acontecer, né? Você pode pensar, eu já sabia disso, né? Mas, de acordo com as apresentações que eu vi hoje, elas me fazem pensar que ter interoperabilidade e ter esse bom compartilhamento de dados entre instituições governamentais e tal, atingir isso não é um projeto técnico. O software que utilizou, a tecnologia que utilizou, né, o problema principal que você tem para atingir a interoperabilidade é um problema organizacional. Então, é necessário entender o contexto do seu país e entender que tipo de soluções existem no mercado e adaptar os problemas organizacionais dos seus países nesse contexto a esse contexto mais amplo, para aí selecionar a melhor solução tecnológica. Então, Anitta, tá com você. A Anitta vai falar dos próximos eventos esse ano e peço desculpas por não podermos ter respondido a todas as perguntas. Eu tenho certeza que a Anitta e os organizadores poderão contactá-los diretamente quanto a isso e conversar por mais tempo. Então, do meu ponto de vista, muito obrigado. Foi um prazer moderar esse evento. Obrigado a Maxime, obrigado a todos os oradores. A sessão ah, foi muito enriquecedora, apresentações muito claras e muito obrigado por responder muitas das perguntas no chat. Temos apenas algumas que sobraram. Nós poderemos lidar com elas até depois desse webinário. Então, para fechar aqui, eu gostaria de anunciar que próximo evento de interoperabilidade vai ser em 2 de outubro, falando de sistemas ambientais, falando com sistemas de proteção social. E para dar suporte à iniciativa, você pode trabalhar com, digamos assim, a implementação de padrões, se juntar a comitês de padrões e promover esses padrões e promoção de conhecimento. DCI é uma comunidade transparente, aberta e virtual, e todas as contribuições são bem-vindas, gratuita. Você pode visitar o nosso site, está ali na tela, ou podem falar conosco, né, nos contactar no GitHub, LinkedIn. Então, muito obrigada a todos nesta chamada. Muito obrigado, Anitta,